Olá, conectados! Tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o meu tempo com o Senhor. E eu orando, eu coloquei diante do Senhor esse vídeo que muitas pessoas me perguntam mesmo sobre o meu tempo com o Senhor. E eu preparando para ter esse tempo com vocês. Eu sempre gosto de colocar título, quem me conhece sabe que nas ministrações eu gosto de colocar título em ministrações, e nessa eu coloquei No Secreto com Abba. Para quem não sabe, secreto é o seu tempo a sós com Deus. Eu vi um pastor falando que o secreto é o quartinho da bagunça. Entra no quartinho da bagunça. Mas bagunça, Karen, como assim? Da sua bagunça. E Abba, eu costumo falar muito, postar muito nas redes sociais, te amo, Abba, oi, Abba. E Abba significa paizinho. Eu tenho esse relacionamento mesmo com o Senhor, de paizinho, o meu pai querido, aquele que eu amo acima de todas as coisas. E eu gostaria de começar lendo o texto que é muito conhecido, tá? Em Mateus 6,6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Por muito tempo, eu tive dificuldade para ter meu tempo com Deus. Para quem me conhece, eu conto as minhas experiências e eu gosto de contar sobre as minhas experiências com Deus. E o meu secreto sempre foi dentro do carro. Eu tinha os meus melhores momentos com Deus no carro. Então, era o tempo que eu ia para academia, quando eu voltava da academia, eu ficava ainda dentro do carro, orando e falando com o Senhor. Só que depois que eu casei, eu comecei a encontrar algumas dificuldades no meu secreto, porque muitas das vezes o meu esposo, ele precisava do carro e ele falava: Karen, eu vou te levar, ou Karen, eu vou te buscar. E então o meu tempo com Deus, ele ficou deficiente. E eu falei: Senhor, não, o Senhor está em todos os lugares, eu preciso de ter um lugar meu e seu, onde eu me sinto totalmente conectada ao Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: prepare um lugar. Vocês precisam de ter um lugar. Separe um ambiente para você ter esse tempo com Deus, seja onde for. O meu era o carro. Quando eu era solteira, era o carro. Eu entrava para dentro do meu carro e eu tinha aquele tempo com Deus. Mas depois que eu casei, eu precisei uma nova vida, eu precisei de também mudar o meu tempo com Deus. Então, eu separei um ambiente para ele. E aos poucos eu fui mudando o ambiente, né? Hoje, meu cantinho é super especial. É o meu cantinho de conversar com Deus. Nada me impede de eu estar em outro lugar falando com ele. Ainda continuo falando no carro quando eu tô sozinha, né? Isso é orar sem cessar, falar com ele o tempo todo. Mas o secreto meu e dele, eu preparei um ambiente. E todas as vezes que eu vou pro meu secreto, eu preparo tudo. Eu pego água, se eu precisar de água, eu pego tudo que eu preciso e deixo à minha volta. E nós precisamos separar exclusivamente um tempo para ele. Geralmente eu gosto de fazer meu devocional de manhã, meu tempo com Deus de manhã. Eu gosto de rotina, eu acordo muito cedo todos os dias. Então eu costumo acordar, me arrumar e ir para academia. E quando eu volto da academia, eu tenho meu tempo com Deus, meu tempo de qualidade com o Senhor. Eu e ele, sem distrações. Essa é a hora que você precisa de desligar o celular, você precisa desligar a televisão, você precisa entender que é o seu tempo com o Pai, você e ele, somente, mais ninguém, sem interrupções. O terceiro ponto é: você precisa ser transparente com Deus. Karen, mas como assim ser transparente com Deus? Muitas das vezes a gente conversando com os nossos amigos, às vezes a gente coloca uma máscara. A gente não quer que as pessoas percebam as nossas falhas, as nossas mazelas. Mas com Deus a gente precisa se despir mesmo, a gente precisa de ficar nua diante de Deus. Ser transparente com Ele, falar: Senhor, tô aqui,
sou eu, a tua filha, que falha, que erra, que muitas das vezes é arrogante, que perdeu a paciência hoje, que não foi tão legal assim com as amigas. Você precisa se despir com Deus, abrir o seu coração, mostrar sua alma para Deus, sabe? Você precisa de ter essa conexão com o Pai, essa conexão que vai fluir mesmo entre vocês. Então vocês precisam ter essa liberdade com o Senhor, de falar tudo para Ele. Senhor, hoje eu fiquei com raiva. Senhor, hoje passou isso na minha cabeça. Senhor, aquela situação eu não achei que foi correta. Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Senhor, eu poderia ter orado por aquela vida e eu não orei. Pai, e aí? Você precisa de ter essa intimidade, até porque Ele já conhece o seu coração, Ele já sabe tudo que você fez, mas Ele quer saber a intenção que está no seu coração. Ele sabe que muitas das vezes aquilo de ruim que a gente faz, não é que a gente queria fazer, é por causa da nossa carnalidade mesmo. Mas quando a gente expõe isso para Ele, Senhor, eu não aceito. Pai, me ajuda nesse ponto. Ele vai realmente nos ajudando e nos alinhando, e assim começa o nosso relacionamento com Ele. E uma coisa que eu gosto de pensar sempre é: nós só priorizamos aquilo que nós amamos. Então Deus precisa ser prioridade. Eu amo Jesus, eu não vejo sentido na minha vida se não for viver por Jesus. Então eu priorizo Ele, e nessa quarentena tem me ajudado muito mais ainda no meu relacionamento com Deus, porque quando a gente está na nossa rotina, na nossa correria, é mais difícil, porque às vezes a gente acorda atrasado, às vezes a gente quer resolver uma outra coisa antes de ter o nosso tempo com Deus. E nessa quarentena, o que está sendo incrível é o meu relacionamento com Deus, porque o tempo todo eu quero estar com Ele, eu quero falar sobre Ele, eu quero ler sobre Ele, eu quero buscar mais dele. É uma conexão. Então a gente só prioriza aquilo que a gente ama. Karen, como eu vou ser apaixonada por Jesus? Buscando uma vida de intimidade com Ele, buscando essa conexão com Ele, sabendo que você é amada e que o Senhor te escuta, entrando no seu quartinho da bagunça, se despindo para o Senhor e começar a falar. E Karen, como você faz isso então? Tem um protocolo? Eu tenho o meu, de como eu faço no meu dia a dia. Primeiro eu começo com um louvor. Eu coloco um louvor e eu começo uma adoração. Geralmente, o Senhor logo me dá um louvor. Ele me instala na minha mente aquele louvor. E eu vou em cima daquele louvor. Nessa palavra quando a gente começa com a música, é como se o seu espírito mesmo conectasse com o trono de Deus. É como se o Espírito Santo descesse sobre mim e me invadisse e me trazesse, como me traz a consciência mesmo de que tô conectada diretamente no trono de Deus. É onde eu sinto a doce presença do Espírito Santo em mim. E é onde eu começo um momento de adoração a Deus. Uma adoração verdadeira. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom. Senhor, eu te adoro porque as tuas misericórdias não têm fim. Senhor, eu te amo porque o Senhor me salvou. Senhor, o Senhor é o único que cura, o Senhor é o único que salva, o Senhor é o único que liberta. E eu começo a declarar adorações ao Senhor para Ele conhecer o meu coração de adoradora. Porque o Senhor quer saber quem que são os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. E eu busco esse tempo de adoração no Senhor. Depois eu desligo o louvor e vou orar, vou falar com Ele. Não preciso de usar vãs repetições, como diz logo no versículo 7 de Mateus 6. Eu não fico usando vãs repetições, eu também não fico buscando palavras difíceis. Por
porque assim como quando você encontra com uma amiga, você não fica querendo usar palavras difíceis com ela, mas simplesmente, amiga, nossa, você tem que ver como é que foi o meu dia, ou nossa, olha o que aconteceu comigo. Esse é um relacionamento com Deus, ele também é seu amigo. E então eu já começo agradecendo. Eu gosto muito de começar agradecendo, porque o Senhor, ele é tão bondoso, mas tão bondoso com a gente, que na verdade tem dia que eu fico constrangida de pedir, constrangida mesmo. Tem dias que eu só agradeço e acabo minha oração ali. Mas geralmente eu agradeço a Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, eu reconheço as minhas falhas. Eu falo, Senhor, eu não aceito isso mais na minha vida, eu preciso ser mudada e moldada. E depois eu faço meus pedidos. Eu oro pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu lar, pelo meu relacionamento. Eu oro pelos meus líderes, eu oro pela minha nação. Eu começo a orar pela minha família, eu começo a interceder pelos meus amigos, eu começo a orar pelos meus liderados. Eu oro, eu faço uma oração completa. Novamente eu agradeço, finalizo a minha oração com Deus. Aí eu vou partir para a palavra. Eu sou muito acelerada e eu leio muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu nunca avulsamente. Eu nunca, hoje eu vou ler João e amanhã eu vou ler Mateus e depois eu vou ler Levítico, não. Esse ano eu estabeleci uma meta de que eu leria mais a Bíblia mesmo. Então eu tô gostando muito de ler tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então eu tô sempre lendo o Antigo e o Novo juntos. Como assim, cara? Igual agora eu tô lendo Números. Então eu me propus a ler 2 capítulos de Números por dia. Eu leio, medito, vejo o que o Senhor quer falar comigo através do texto. Depois eu acabei Romanos ontem. Eu tava lendo Romanos, eu leio Romanos 2 capítulos também, medito e sempre tem um versículo que salta aos meus olhos ou alguma parte que salta aos meus olhos. E quando sempre, mas não tem uma vez que isso não acontece. Então eu sempre procuro pegar aquilo que o Senhor falou comigo. Foi dois versículos, eu vou meditar e vou remoer aqueles versículos e vou aplicar na minha vida aquilo que o Senhor quer falar comigo. E eu fico nesse tempo meditando na palavra. Depois que eu li, eu fico meditando na palavra. Eu gosto muito de compartilhar com amigos sobre o que eu tô lendo ou sobre o que o Senhor falou comigo. Por um acaso, eu tava finalizando Romanos e, cara, era o assunto que a gente tava tendo, eu e uns amigos, eu e um grupo de amigos. Eu falei, a gente acabou de falar sobre isso, e logo eu compartilhei com eles para testificar aquilo que o Senhor tá fazendo. E eu falei, cara, é loucura achar que o Senhor não nos ouve. É loucura você achar que o Senhor não fala com você, porque Ele é muito claro. Ele é muito claro. Ele fala comigo de uma maneira audível. Eu falo que eu tenho escutado docemente a voz de Deus, até quando Ele me exorta. Eu falo que Ele me exorta e depois Ele me consola, porque Deus, Ele é maravilhoso. E depois que eu medito, eu agradeço a Deus. Eu peço para que a palavra dele entre no meu coração. Eu peço para Deus para que Ele mantenha minha mente nele e para que tudo aquilo que eu li na palavra, eu tenha discernimento da palavra e que eu possa usar aquilo que eu li para que o reino dele seja expandido sobre a terra. E novamente eu ligo um louvor e ali eu choro, eu oro, eu finalizo mesmo o meu tempo com Deus. Eu confesso que tem dias que passa tão rápido que eu vejo já passou 2 horas e eu tô ali naquele meu tempo com Deus. Então eu quero falar pra vocês que em Oséias, deixa eu olhar aqui, 6:3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer Jesus e prosseguir conhecendo. A gente só vai saber quem Ele é quando a gente buscar Ele de todo o nosso coração. Não existe uma outra forma. Você precisa se conectar com Deus. Você precisa ter o seu tempo separado com Ele. No seu tempo, você precisa abrir o seu coração. Tá totalmente, ser você mesmo diante de Deus, sem fingimento, Senhor, eu menti,
sabe? Rasga o seu coração, abre seu coração, é você e Deus. É você e Deus. Eu sempre falo, Deus, eu quero um dia poder te escutar assim, nossa, tá vendo a Karen, a minha filha Karen, nossa, esse é segundo o meu coração. Por ele conhecer o meu coração, saber que apesar dos meus pecados, apesar das minhas mazelas, apesar das minhas dificuldades, o meu coração está nele. Então o que eu falo para vocês hoje, começa a ter esse tempo com Deus, começa a separar exclusivamente um tempo para ele, separa um ambiente próprio para estar você e ele, é no banheiro, é no carro, é na sala, é no seu quarto, eu não sei, é onde você vai se conectar com ele. E começa com 5 minutos, 5 minutos, você vai ver que daqui a pouco você vai estar fluindo no Senhor, amém? Eu gostaria de orar com você, feche seus olhos nessa hora. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te agradeço, Pai, porque nós temos nos conectado a Ti, Senhor. Eu oro por cada vida que está assistindo esse vídeo, Senhor, e eu peço, Pai, para que eles tenham experiências com o Senhor. Eu clamo, Jesus, para que eles tenham intimidade contigo. Eu oro para que eles comecem a te escutar, a te enxergar, a te sentir, Pai. Porque é impossível, Pai, não ouvir a Tua voz. Jesus, que o Senhor esteja quebrantando corações. Que o Senhor, Pai, esteja fluindo em cada vida, Pai. E que nós possamos ter testemunhos de pessoas, Pai, que terão experiências contigo, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Fiquem com Deus, espero que tenha gostado e ajudado.